Fala rapaziada, tudo bem? Eu sou Luciano Tigre, se você não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito das minhas impressões sobre uma técnica de fogo primitivo que eu gosto muito, que é o famoso hand drill, onde a gente vai utilizar as mãos, uma placa base e uma broca. O nome da técnica basicamente é usar as mãos e a broca, hand drill, ok? Então eu quero passar, dividir e aprender com vocês também devido ao que vocês vão deixar nos comentários aí possivelmente, as impressões que vocês vão ter desse vídeo aqui, é uma troca de informações quanto às minhas impressões e aquilo que vocês acham que é o correto, que não é. Ó, você está fazendo assim, mas eu faria diferente. Pode deixar nos comentários aqui que a gente vai trocando figurinhas, ok? Então, deixa eu mudar a câmera aqui e colocar mais no detalhe cada parte das peças e daquilo que eu quero dividir com vocês. Vamos lá? Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Eu estou aqui com uma broca de hand drill, basicamente uma madeira que eu coletei no mato. Eu não faço ideia de qual madeira é essa, e esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de comentar. A gente tem uma referência muito forte aqui no Brasil que é a embaúba, né? Uma madeira que você consegue basicamente riscar facilmente com a sua unha, né? Deixar uma marca como eu deixei aqui, ó. E isso aqui é um ótimo indicativo da madeira que seria adequada, né? Que tem uma baixa densidade, uma madeira que não tenha resina, uma madeira que tenha, na verdade, uma fragmentação aqui na pontinha dela que vai, inclusive, contribuir para o processo todo, porque a brasa em si ela é formada dos fragmentos da perfuração da placa base. Deixa eu pegar uma placa base aqui para a gente ver. Ó, a gente vai ter fragmentos da placa base nessa brasa e vai ter fragmentos que vão sair aqui da ponta dessa broca aqui, ó. Tá? Por isso que é importante não errar a broca também. A gente que está nessa atividade, eu que trabalho com isso aqui, eu acabo testando muita madeira. E mesmo que eu encontre uma broca adequada, depois de um tempo, por questões de armazenamento, a mudança da madeira em si, pelo aquecimento ou pelo resfriamento dela, essa broca ela pode se tornar inútil depois de um certo tempo. Deixa eu pegar uma broca aqui que eu consigo explanar isso melhor para vocês. Essa daqui, por exemplo, é uma broca que já foi trabalhada. Eu basicamente já utilizei ela. Veja que a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar essa camada de cima aqui, para proteger melhor as nossas mãos. Aqui ela fica um pouquinho mais confortável, né, principalmente para quem está iniciando, né, para poder calejar essa parte aqui da mão, ó, que é a parte que vai ser trabalhada mais freneticamente, digamos assim, no final do processo todo. Você vai adquirir calos aqui e basicamente vai ter que reforçar essa parte aqui. Se você tornar-se um adepto, um praticante disso aqui, não tenha dúvida de que essa região aqui, principalmente da sua mão, ela vai sentir. Hoje em dia, em algumas das peças que eu estou trabalhando, eu costumo inclusive deixar essa camada aqui, ó, porque ela me dá uma aderência um pouco melhor na hora da pegada do giro da broca. Mas aí eu tomo cuidado de tirar esses pequenos nós aqui, ó. Eu preciso retirar todos eles. Tá? Para treinamento, quando eu estou doutrinando pessoas, dividindo conhecimento ali, basicamente eu vou fornecer uma broca, né? Eu vou pedir para que a pessoa deixe a broca dela exatamente com esse aspecto aqui. Tá? Depois de um tempo, como eu falei, a ponta aqui, a madeira em si, ela pode mudar de composição e aí a broca não vai mais servir. Ou ela pode ficar muito dura, ou por questões de armazenagem inadequada, ela pode começar a ficar muito mole e aí não serve mais. A grande verdade é que todas as vezes que eu vou empreender um curso ou aplicar essas técnicas aqui para ensinar alguém, eu tenho que reconfigurar essas brocas. O que a gente vai fazer então inicialmente é escolher a madeira. Você vai basicamente na sua região aí escolher um pedaço de madeira que tenha mais ou menos o calibre do teu dedo pequeno aqui, tá? Não é adequado usar uma madeira muito grossa aqui, porque realmente você vai ter uma certa dificuldade para o tracionamento aqui, tá? Não pode ser muito fino de início, né, para quem está iniciando, e não pode ser muito grosso. Então, mais ou menos a espessura do teu dedo aqui seria o adequado. O próximo passo é, obviamente, você vai tentar encontrar uma madeira que seja a mais retinha possível. Veja que essa madeira aqui ela tem ondulações, mas ela me oferece uma forma retilínea adequada para que eu possa fazer aquele movimento que a gente vai trabalhar mais na frente ali, que é basicamente isso daqui, né? Eu preciso descer a minha mão aqui na madeira, quanto mais reta, menos força desperdiçada eu vou ter. Basicamente, então, o que a gente faz após a escolha da madeira é a limpeza. Essa limpeza ela vai ter que ser feita de forma cuidadosa, tá? Você vai retirar a casca aqui, ó, utilizando, por exemplo, essa técnica aqui, ó, de basicamente empurrar a lâmina ali,
tá? O ideal é que você trabalhe sempre com a menor quantidade de movimentos aqui, ó, possíveis, né? Um movimento muito alavancado aqui, ó, pode basicamente acertar alguém ali ou de repente ferir você, tá? Jamais escorar a madeira aqui, ó, na tua perna para fazer o tipo de trabalho, porque pode dar problema também. Então vai na manha, isso aqui acaba sendo uma terapia também. O Bushcraft trabalha muito essa ideia aqui de você basicamente ter a sua terapia, né, sendo realizada aqui durante esse processo. E eu basicamente vou fazer a limpeza aqui, atentando também para esse tipo de detalhe aqui, ó. A madeira que você vai usar, se ela tiver esse tipo de nó aqui, ó, eu vou conseguir utilizar com presteza essa primeira parte aqui, onde eu não tenho nós de madeira aqui para me atrapalhar. Um nozinho de madeira como esse daqui, ó, ele já acaba se tornando muito duro. Pode ser que se eu gastar isso aqui e continuar tentando utilizar essa parte aqui, esse pequeno terço aqui, ó, pode ser que eu não tenha êxito, porque isso aqui está muito duro. Ok? Então vamos fazer a limpeza dessa haste aqui para poder utilizar. Bom demais, limpamos aqui a haste, deixamos ela um pouquinho mais adequada aqui para não machucar a mão. Então só lembrando, né, que você vai ter que escolher uma haste reta, tem que ser uma madeira que seja tão macia quanto a madeira que a gente vai utilizar para a placa base. Aqui eu tenho um exemplo de placa base. Obviamente isso aqui é embaúba, tá? Isso aqui é um pedaço de embaúba que eu processei e deixei aqui com mais ou menos essa grossura aqui, ó, que dá até para a gente usar também como referência o dedo aqui, ó, tá? Mais ou menos a grossura do dedinho aqui seria o adequado. Eu utilizo para treinamento, mesmo no hand drill, às vezes placas base que são muito mais grossas que o dedo em si aqui, ó. Mas o adequado é que você faça com essa espessura aqui. Essa espessura a gente considera adequada. Oh meu Deus, não está dando foco, mas tudo bem. Ó, essa espessura aqui a gente considera adequada para que basicamente o hand drill seja mais efetivo. Outra coisa importante que eu quero citar, já aproveitando aqui esses dois furos, é que quando eu fiz esse furo aqui, ó, eu fui fazer a primeira queima da madeira e eu já fiz o furo e já fiz o corte aqui, de cara. Não deixei para fazer o corte em V aqui depois não, já fiz tudo de cara. E quando eu comecei a queimar, tentar fazer a queima aqui, olha a cor que saiu aqui, ó. É muito claro. Então isso aqui já me indicou de cara que o processo não iria funcionar aqui, tá? Porque começou a segregar uma brasa muito clara. Aqui deu certo, porque olha a cor de fuligem preta aqui, ó. Olha a oxidação, a abrasividade aqui muito maior. O que algumas pessoas não sabem também é que para que essa brasa, que vai basicamente escorrer dos detritos dessa placa base e da ponta da broca que vai estar aqui, ó, essa brasa basicamente vai ter que atingir uma temperatura aqui de 400 graus Celsius. Isso explica por que essa técnica aqui é tão difícil. Além do material ser adequado, da umidade relativa do ar, de você fazer tudo certo para fechar o triângulo do fogo, dentro do triângulo do fogo você está querendo produzir aqui o ponto de calor. O triângulo do fogo é basicamente composto pelo combustível, que basicamente sai daqui. Esse combustível vai gerar a brasa, que é o ponto de calor, e ela vai ficar rubra e incandescente se o oxigênio estiver atacando ela aqui com pelo menos 13% de comburente, né, de oxigênio em si. Tá? Essa brasa aquecida ela vai constituir o ponto de calor que a gente vai colocar em uma isca. Para que você tenha o fogo, basicamente a gente produziu o ponto de calor aqui, criando a brasa, colocou na isca, poderia ser, por exemplo, esses detritos aqui de maravalha, né? Eu produzi a isca aqui e coloquei a isca aqui. Agora, para fechar o triângulo, eu teria que soprar o oxigênio. Aí eu vou fechar o triângulo do fogo. O triângulo do fogo vai acontecer aqui no material combustível, com a brasa, que é o ponto de calor, mais o oxigênio. E aí eu vou ter uma chama emanando daqui. O fogo vai estar feito. O triângulo do fogo também precisa estar presente aqui na brasa, porque a brasa é material combustível que vai saindo daqui, superaquecendo. Quando atingir 400 graus e eu tiver
no ar aqui em volta uma composição de 13%, eu vou ter a brasa rubra, eu vou ter a brasa acontecendo, ok? Então só atentando para esses detalhes todos ali. Produzir a placa base, produzir a broca em si, agora vamos para os movimentos em si. Muito bem, continuando aqui, minha gente, aqui eu tenho um pedaço de embaúba, essa aqui é a parte central, né? Aqui é a parte externa do tronco da embaúba, e basicamente lascando essas partes aqui, ó, da madeira, eu produzi as plaquinhas base, tá? Essa aqui é a placa base que eu vou utilizar. Em um outro momento eu já fiz uma queima aqui, agora eu vou fazer um furo aqui para que vocês possam entender o processo também de perfuração em si da placa de madeira. Eu basicamente preciso de uma distância aqui, ó, basicamente uma distância adequada, né, para que eu faça o furo e depois consiga fazer o corte aqui para que a brasa possa escorrer por essa canaleta aqui, ok? Se eu não fizer esse ponto de baixa pressão aqui para que a brasa basicamente escorregue para cá, ela vai se acumular como um todo, né, em volta do buraco, como se fosse um furo de uma furadeira, tá? Então, se você já fez um primeiro furo, tu pode pegar o centro dele como referência, puxar para cá a uma distância adequada e começar a fazer uma perfuração. Isso aqui tem que ser feito com muito cuidado, tá? O adequado seria inclusive que você escorasse essa madeira no chão, tirasse de uma área de ataque ali mais crítica, como por exemplo a tua mão perto, né? Então tem que só tomar um certo cuidado com isso. Atualmente eu já costumo fazer o corte basicamente aqui nessa madeira dessa forma aqui, ó, tá? Eu vou cortar a madeira aqui, ó, e é aí que vem a importância também dessa madeira ser adequada e dela ser uma madeira leve, tá? Uma madeira de baixa densidade. Se ela for uma madeira dura, pode ser que a gente não consiga fazer esse trabalho aqui com uma presteza boa, tá? Deixa eu escorar essa madeira no chão aqui para passar exatamente o link de segurança que eu quero que vocês tenham, tá? Porque trabalhar madeira assim, mesmo com muita experiência, pode acarretar um acidente. Então, basicamente é o seguinte, ó, você vai escorar a madeira ali, tá? E fazer os cortes dessa forma aqui, ó, e vai lascando, criando o Vzinho em si, tá? É basicamente isso que a gente quer. Uma outra coisa que eu costumo utilizar, minha gente, essa dobra que a gente tem na perna aqui, ó, essa parte aqui, em muitos momentos o que eu faço é isso aqui, ó. Eu prendo a plaquinha de madeira aqui e apenas com uma das mãos eu faço o corte que eu preciso aqui, ó, tá? Isso aqui acaba sendo bastante eficiente para evitar acidentes, tá? A gente não quer, obviamente, um acidente sério aqui. Esse som que saiu da madeira também me indicou que tem um ponto dela aqui que pode estar muito duro. Então a gente vai descobrir na hora de fazer o atrito. Basicamente a gente fez o V vindo para o início da parte central do furo, tá? Como está exatamente nesse primeiro caso aqui, ó. É adequado que o V acesse mais ou menos ali o início do centro do furo que você quer fazer. Outro detalhe importante que eu costumo usar, não sei como outras pessoas utilizam, mas nessa parte de baixo aqui eu costumo tirar também um pouquinho do material. Eu costumo tirar essa parte então de baixo aqui, ó, basicamente para que haja uma oxigenação e um escorrimento mais adequado da brasa, tá? O oxigênio ele vai tender a dar uma entrada por aqui, tá? Não pode tirar muito para não diminuir, muito a espessura aqui da madeira que você está usando. Então basicamente aqui estaria feito. O furinho que eu vou começar a queimar é basicamente esse daqui. E a gente vai fazer então uma primeira queima para ver como é que ele está. Muito importante também, pessoal, é trabalhar a ponta da broca de forma adequada, tá? Eu costumo deixar essa ponta o mais plana que eu posso, tá? Esse é o meu método, tenho certeza que existem outros, mas basicamente esse aqui é o meu método. Só estava ajustando aqui a broca. E a gente vai basicamente fazer cortes, literalmente aqui, ó, deixando ela plana, tá? Depois que eu faço isso, eu basicamente ranhuro isso aqui com um certo cuidado. Eu costumo criar ranhuras aqui para gerar um atrito inicial. De início nessa queima eu quero atrito, então basicamente isso aqui é o que eu faço. Eu estou dando de grátis aqui, ó, no YouTube o método que eu utilizo. Eu tenho outras formas de fazer também, essa aqui é uma delas, tá? Então eu basicamente vou criando esses cortezinhos aqui, criando pequenas ranhuras para a gente poder fazer o processo todo. Vamos para o chão agora.
Ok, pessoal, desculpa a cachorrada latindo aí, eu tô gravando isso aqui no sótão, tá um dia muito quente, eu não consegui sair de casa hoje para fazer isso, então tá sendo aqui mesmo. Placa base colocada aqui, deixe sempre a maior área que você tiver disponível ali para você pisar em cima. Se tiver mais pessoas, alguém pode segurar a placa base para você. Então você coloca basicamente aqui a ponta da broca e você vai começar a fazer o giro para queima. Inicialmente, manter a broca ali onde você quer não é uma tarefa muito fácil não. Você vai ter que criar um pequeno orifício ali para começar a dizer para a broca o que é que você quer que ela faça. Eu já senti que ela está escorregando muito. Então, para essa ponta de broca, o que está faltando aqui, ó, é tirar um pouquinho do material. Tá? Isso são ajustes finos, a realidade é essa aqui. Não vai achando que você vai entrar num vídeo desse aqui, como você está acostumado aí, e não ver os ajustes sendo feitos não. Tá? Para a coisinha ficar bonita, redondinha, a realidade não é essa. A realidade é ajuste fino o tempo inteiro. Isso aqui é uma técnica que dá trabalho, né? O que não dá trabalho? Você portar um isqueiro, você pode portar um maçarico, tem meios fáceis de fazer fogo, né? Isso aqui, obviamente, ó, já tive que dar um ajuste novamente na ponta da broca. E agora vamos novamente tentar a nossa primeira queima aqui, tá? Dizendo para a broca o que é que você quer que ela faça. Então, ó, eu aprofundei um pouquinho e estou girando. Já vou mostrar também o que é que você precisa fazer com as suas mãos para que esse giro aqui seja adequado, tá? Esse primeiro processo aqui, ó, é para você ver, inclusive, como é que essas duas madeiras juntas estão se comportando. Essa aqui é só a queima inicial para a gente ver o que vai acontecer. Eu já não senti muita firmeza, porque eu já estou vendo que está dando uma vitrificada ali, tá? Mas vamos continuar o processo aqui para a gente ver o que vai acontecer. Deixa eu mudar novamente aqui a câmera para que a gente possa acompanhar o processo de postura do corpo e como é que a gente acessa a broca com a mão. Muito bem, eu afastei um pouco a câmera, vejo que só está aparecendo aquilo que realmente é importante, que é a placa base, a broca e a minha mão. Inicialmente, o que eu costumo fazer depois de configurar as peças é esse movimento aqui, ó. Esse movimento que eu chamo de lavar as mãos, ok? Isso aqui eu faço basicamente sem descer a minha mão para baixo ali, porque inicialmente o que a gente quer aqui é calor nesse ponto aqui, ó. Então de início você não vai jamais meter a porrada, descer com muita força isso aqui, ó, tá? Você pode até fazer esse movimento que eu estou fazendo aqui, mas inicialmente você não precisa gastar essa energia toda. Você basicamente precisa conseguir ficar girando aqui, ó, o máximo que você puder. Você pode ir descendo também, tá? Eu gosto de fazer o lavar as mãos. Uma coisa que eu faço também é lamber a minha mão, para basicamente criar um pouquinho mais de aderência. E eu vou ficar trabalhando isso aqui um pouco, tá? Para gerar calor ali embaixo. Isso aqui também me ajuda a aquecer os músculos, que eu costumeiramente não uso todos os dias nesse processo aqui, tá? Não é todo dia que você está fazendo isso aqui. Então, fazer a lavagem de mãos aqui, ó, ajuda você no aquecimento dos músculos do antebraço aqui, que vão ser necessários da musculatura aqui das falanges, dos dedos em si, da mão em si, né? Para que você possa ter uma eficiência maior. Então, você dá uma lavadinha de mãos. Esse movimento é basicamente feito dessa forma aqui, ó. Tá? Você não vai descer a mão, você vai basicamente, ó, tô fazendo bem devagar para você acompanhar. Vou aproximar o celular para você ver um pouco melhor. Então, pessoal, regrinha básica para fazer fogo no hand drill, você costuma antes fazer o que? Lavar as mãos. Essa aqui é a técnica do lavar as mãos, tá? Basicamente dessa forma aqui, ó, para fazer a broca girar de uma forma plena e gerar aquecimento, tá? Vai trabalhar a musculatura, veja a musculatura ali trabalhando. E dessa forma eu gero o aquecimento que eu preciso ali embaixo, tá? Você só vai fazendo esse movimento aqui algumas vezes. Óbvio, isso aqui vem com prática. Você basicamente faz dessa forma aqui, ó. Tá? Muito bem, vamos continuar o processo. Bom demais. Feito tudo isso, o próximo passo então é você começar o processo, lava as mãos ou simplesmente faça bastante esse movimento aqui,
sem fazer muita força, sem aplicar muita força para gerar calor lá embaixo. Quando começar a sair fumaça, quando já tiver calor acontecendo lá, aí é a hora de você começar a depositar um pouco mais de peso. Eu gosto de fazer nessa posição aqui, né, ajoelhado aqui, dessa forma, porque aí, no momento decisivo, eu consigo fazer força jogando o meu peso em cima disso aqui, tá? Muita gente faz, e eu já fiz também, sentado. Tá? A parte final ali, se a madeira for inadequada, for um tanto quanto inadequada, você vai exigir um pouquinho mais de força, tá? Se tiver tudo correto, sentadinho você faz também, tá? Eu gosto de fazer assim, dessa forma. Muito importante. Começou a aplicar força, começou a ficar cansado, lembra que para fazer força, oxigênio. E aí, força. Faz isso aqui, ó. Você precisa ter oxigenação para fazer o processo acontecer, ok? Agora vamos dar uma pegada aqui forte para ver o que vai acontecer. Deixa eu angular a câmera novamente. Vamos lá então. Dá uma lavadinha nas mãos ali para gerar um aquecimento, ou simplesmente gire para criar calor, para criar atrito lá embaixo. Tá? Você pode fazer assim, bastante movimento também, tá? Em vez de lavar a mão, se você não tiver prática disso ainda. Faça isso bastante vezes, ou quantas vezes você achar necessário para começar a gerar calor, ok? Começou a sair uma fumacinha. Eu ainda estou apenas no processo de gerar calor, tá? E vou parar por aqui, para poder mostrar para vocês o resultado da técnica em si sendo efetiva, tá? Vamos lá, deixa eu tirar o celular daqui. Estou usando o tripézinho para ajudar. Vamos virar a câmera, um pouco mais fácil. E tá aqui, ó. Olha ali, ó. Olha a cor da madeira em si. Olha a cor da fuligem. Ó, acho que dá pra ver bem ali, né? A fuligem em si. É isso aí que a gente precisa. Continuando o movimento agora, sem parar. Você vai ficar cansado no final, é inevitável, tá? Mas sem parar você vai produzir calor suficiente aqui para gerar os 400 graus que a gente precisa ali, tá? Agora eu vou deixar o celular mais ou menos nessa posição aqui para você acompanhar mais de perto todo o processo aqui e para ver se a gente vai produzir a brasa ou não, ok? Vamos lá. Detalhe muito importante, tá, meu povo que está assistindo aí, se você já fez uma primeira queima, procure ajeitar daí a ponta da broca, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu dei uma ajeitada, tirei um pouco da parte vitrificada e da parte preta, porque eu gerei calor aqui, então ela tá dura, tá? O ideal seria limpar aqui a placa base também. Vou até fazer isso um pouquinho aqui, ó. Porque gerei calor, que aconteceu com essa primeira camada de madeira aqui, ela ficou dura. Então você dá uma desbastada aqui só para ajudar o processo, tá? E uma nova tentativa. E agora vamos lá. Vamos gerar o nosso calor.
Vamos oxigenar ali e oxigenar o pulmão também. Mas olha o que aconteceu. Use toda a fuligem que tiver sobrando aqui, ó, em cima dessa brasa. Porque tudo isso aqui é material que vai queimar. Olha ali, ó. Tá vendo? Nosso bebezinho nasceu. Eu costumo chamar e tratar ela assim mesmo. É um pequeno bebê. Obviamente você teria deixado o material do lado, feito basicamente um bercinho ali do lado, para poder pegar esse nosso bebê com muito cuidado. Olha só, coisa linda. Pega esse nosso bebê e coloca no bercinho dele. E aí, envolvendo de material, próximo passo, como eu já fechei o triângulo do fogo para fazer a brasa, agora eu preciso fechar o triângulo do fogo para fazer a fogueira em si, o fogo em si acontecer, né? Deixa eu só ver se eu tenho um material que queime um pouquinho mais fácil aqui. Tem aqui uns restinhos de coqueiro. A gente iria basicamente soprar. Meu intuito, obviamente, não é produzir o fogo agora, tá? Seria basicamente produzir a brasa para vocês verem. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui? A sequência do processo, tá? Eu não deixei o material adequado preparado porque não era o foco, mas mesmo assim eu estou brincando aqui com a ideia. Sem falar que eu tô no sótão de casa, né? Eu até me intoxiquei aqui. Mas enfim. Queria só mostrar o processo pra vocês. Sou um pouco teimoso, né? Então eu tô querendo aproveitar aqui a brasa. Obviamente ela já tá bem dispersa, mas eu vou dar mais uma sopradinha só pra ver o que acontece. Ah, não é o nosso foco fazer o fogo aqui. E olha só, mesmo sem ser o foco, abrimos fogo. Minha mãe vai me matar. Ela vai sentir essa fumaceira e vai me arrebentar. Ossos do ofício. Tá ali. Agora deixa ele queimar. Tem um tapetinho de borracha aqui. Obviamente o tapete não vai queimar. Espero. Mas é isso, meu povo. Deixa eu apagar aqui. Se bem que é tão bonito, né? É tão lindo que me dá dó de apagar. Mas enfim, os vizinhos vão ficar assustados porque vão sentir o cheiro da fumaça. E eu sou um tanto quanto negligente, né? Assustando esse povo, mas tudo bem. Deixa eu apagar aqui. Basicamente é isso. Deixa eu pausar esse vídeo só para as considerações finais. Muito bem. Eu espero ter contribuído de alguma forma para que você tenha entendido os processos básicos do fogo primitivo em si, da técnica do hand drill, tá? Utilizei aqui uma Mora Kniv, uma faca muito boa para esse processo. Poderia utilizar qualquer lâmina
afiada que você tem aí, né? Desde que não te acarrete um acidente. Então tome muito cuidado quanto às regrinhas de segurança, tá? Não faça isso em um local onde você não tenha o controle e certeza absoluta de que de repente você não vai propagar ali o fogo, né? É o meu caso aqui, né? Tapetinho de borracha aqui. É uma borracha que não queima tão facilmente, cimento embaixo, ambiente, entre aspas, controlado, tá? O que eu fiz aqui foi muito mais fácil do que, por exemplo, se eu tivesse feito na natureza. E foi basicamente para te passar uma ideia de como eu trabalho, de como eu olho para essas peças, para essa técnica. A gente tem grandes mestres do fogo no Brasil ali, como Humberto Costa, o Tiano, que é o nosso grande mestre do fogo, aprendi muito com ele. Eu só dominei o bow drill, por exemplo, depois de ver um vídeo do Juliano Toniolo. Então, todos esses guerreiros, né, acabam somando muito. A gente soma um para o outro, na verdade, né? E eu espero ter contribuído com vocês aí que estão interessados nessa técnica, ok? Fica à vontade para deixar os teus comentários aqui, para deixar as tuas considerações. Se tiver dúvidas quanto à configuração das peças, da madeira em si, deixa um like ali, deixa um comentário para ajudar o nosso canal aqui, para ajudar em termos de relevância. E se inscreve no canal se você tiver vontade para isso, ok? Fortíssimo abraço, meu nome é Luciano, meu sobrenome é Tigre, não é um nome artístico. Muita gente acha que é o meu nome artístico, mas não é. É só meu sobrenome. Forte abraço, fiquem todos muito bem. Valeu!